O STJ decidiu recentemente sobre o creditamento de IPI na hipótese de entrada onerada e saída desonerada de produto. Para abordar esse assunto, eu vou fazer aqui todo um apanhado sobre a jurisprudência do STF e do STJ sobre creditamento de IPI. Será aqui uma longa jornada e por isso mesmo eu acho que eu já posso pedir a vocês a inscrição aqui no canal, mas se não estiverem prontos para se inscreverem agora, vamos combinar o seguinte: você se inscreve ao final do vídeo, se achar que eu ajudei a descomplicar a informação para você, tá certo? Então, vamos lá, a gente tem aqui um bom caminho a ser percorrido. Primeiramente, a gente tem que falar aqui sobre o que é o princípio da não cumulatividade no direito tributário, que é um princípio aplicável ao IPI e ao ICMS, que busca evitar os efeitos de uma tributação em cascata. Eu fiz aqui uma tabela que até é uma tabela que vem de um julgado do STF, e aqui essa tabela era especificamente sobre o ICMS, mas vai se aplicar de uma forma semelhante ao IPI, certo? Então, a gente tem aqui uma hipótese aqui de um produto que sai de uma indústria para uma distribuidora e depois vai para um comerciante. E aqui o exemplo é com o ICMS, em que, vamos supor que o produto é vendido pela indústria por R$100 com uma alíquota de 10%, então é recolhido o ICMS de R$10 nessa operação da venda para a distribuidora. A distribuidora recebe o produto e revende ao comerciante por R$150. E aí ele vai recolher agora o ICMS apenas R$5, porque ele vai abater os R$10 já recolhidos pela indústria. É aqui que entra a não cumulatividade, porque o imposto recolhido na etapa anterior da circulação é abatido na etapa seguinte. Então, nessa operação aqui, que a alíquota seria de 10% também, hipoteticamente, haveria o recolhimento de apenas R$5. E, por fim, aqui, o comerciante que vendeu por R$200 esse mesmo produto vai aplicar também a alíquota e vai pagar também R$5, porque vai abater os R$10 daqui com os R$5 daqui, ou seja, R$15 que são deduzidos. Isso no ICMS, e no IPI acontece de uma forma semelhante. No caso do IPI, a gente pode imaginar aqui a seguinte situação: a gente tem aqui uma cadeira de ferro, certo? Vamos supor que essa cadeira seja de ferro mesmo, e a gente tem a seguinte cadeia de circulação até esse produto ser vendido para um distribuidor, por exemplo. Tem primeiramente o ferro, que foi minerado, e ele vem aqui, o ferro bruto é vendido para uma empresa que vai que vai beneficiar esse ferro, e vai fazer o corte e vai deixar aqui como vergalhões, né? E aí esse ferro vai ser vendido para a empresa a indústria que vai fazer de fato a cadeira. Então esse ferro aqui já beneficiado, ele, como foi beneficiado, já incide um IPI aqui, porque passou por um processo de industrialização. Então a indústria que vai fazer a cadeira, ela já está pagando o IPI aqui, já foi recolhido o IPI na etapa anterior à entrada do ferro na sua indústria, né? E aí ela vai fazer a cadeira e vai vender essa cadeira já pronta, e aqui haverá uma nova incidência de IPI, porque passou por um novo processo de industrialização aqui. Então a gente tem IPI aqui na entrada e IPI na saída, certo? No entanto, há hipóteses em que pode haver, por exemplo, uma não tributação na entrada. Então vamos supor uma realidade aqui em que esse ferro aqui está com isenção tributária para a venda do ferro beneficiado, né? E aí essa indústria não teria o recolhimento do IPI aqui, mas poderia eventualmente ter o recolhimento na saída, tá certo? E ainda existe a possibilidade do contrário, de a isenção do IPI, a não incidência, está apenas na venda, tá certo? E aí ainda há uma hipótese de que pode ter a não incidência na entrada ou na saída. Mas qual é a questão aqui que fica? Porque, como eu falei, aqui nesses casos há o creditamento do imposto recolhido na etapa anterior, porque o imposto foi de fato recolhido. E aí fica a discussão de se o caso é de não tributação, por exemplo, na entrada ou na saída, vai poder fazer o creditamento desse imposto que não foi recolhido, certo? Essa indústria aqui, ela poderia ter esse imposto não recolhido, creditado, ou até mesmo para ser objeto de pedido de restituição de imposto.
Essa é a questão que foi enfrentada já pelo STF, pelo STJ por diversas vezes. E eu vou tratar aqui primeiramente sobre a hipótese da entrada desonerada e saída onerada, que é justamente esse caso aqui. A gente está olhando aqui na perspectiva dessa indústria que está fazendo a cadeira. Então, ele comprou um ferro, que vamos supor que é isento, né? Eu não estou dizendo que o ferro é isento, é só um exemplo aqui, certo? Então, ele comprou um ferro que é isento e está vendendo uma cadeira, que a cadeira ela tem o recolhimento do IPI na venda da cadeira, tá certo? Então, a questão é se essa indústria vai poder creditar o IPI dessa primeira operação que ele não recolheu. Então, voltando aqui ao mapa mental. A gente tem na Constituição Federal a seguinte disposição quanto ao ICMS, tá certo? Para o ICMS, há uma previsão expressa no sentido de que, na hipótese de isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, isso não implicará em crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. Então, para o ICMS especificamente, a Constituição trouxe uma vedação expressa dizendo que, nessa hipótese aqui, não há o creditamento do ICMS, né? Vamos supor que aqui não fosse IPI, fosse ICMS. Nessa hipótese aqui, em que o produto entrou com isenção, se não foi recolhido na etapa anterior, não vai poder creditar na seguinte. Aí ficou a discussão, certo? Para o ICMS tem uma vedação expressa. E para o IPI, que não tem essa vedação expressa, pode ou não haver esse creditamento? Para a doutrina, e aí se inclui Paulo de Barros Carvalho, Hugo de Brito Machado, o IPI tem direito ao creditamento porque não há vedação na Constituição. Já o STF não foi nessa linha, tá certo? Então, como regra geral, o STF negou esse direito e isso foi objeto tanto do tema de repercussão geral de número 844, quanto depois já da súmula vinculante de número 58. Então, é um julgado de grande relevância. O STF disse, então, que esse creditamento aqui vai depender, portanto, de lei. Se para ele existir, ele depende de lei, não decorre do princípio da cumulatividade, que é o princípio que traz isso aqui, né? Esse creditamento de uma etapa para outra da circulação do bem, né? No caso do IPI, seria incluindo aí a circulação também dos insumos destinados à produção de um bem. Isso porque, como disse o STF, esses impostos não cumulativos, eles incidem sobre o valor adicionado, que é justamente essa diferença de valor entre uma operação e outra. Então, como eu disse aqui, nesse caso aqui, a operação aqui de R$100, a alíquota vai incidir sobre toda a base de cálculo porque não havia uma operação anterior, não há nada a ser creditado. Aqui, que a gente tem uma operação de R$150, na verdade, a alíquota vai incidir sobre os R$50, porque sobre os 100 aqui já tinha acontecido a tributação anteriormente, né? E, portanto, a incidência sobre o valor adicionado pressupõe uma tributação em etapa anterior, tá certo? Então, o STF firmou isso, que o princípio da não cumulatividade não garante o creditamento se não aconteceu a tributação numa etapa anterior. A exceção é no que diz respeito aos insumos da Zona Franca de Manaus, porque aí há uma previsão constitucional expressa no artigo 40 do ADCT. Então, nesse caso aqui, é tema também de repercussão geral, o tema número 322, há uma exceção à regra que eu disse de impossibilidade de creditamento. Então, no caso do insumo da Zona Franca de Manaus, cabe o creditamento, é uma exceção à regra, tá certo? Então, a gente tem aqui o entendimento do STF sobre a entrada desonerada e saída onerada, que já dá para a gente entender aqui um pouco a visão do STF sobre o princípio da não cumulatividade. Aí a gente vai agora para essa outra hipótese, que é a da entrada onerada, saída desonerada. Ou seja, houve uma aquisição de um insumo que ele foi tributado na entrada, mas tem uma hipótese de não tributação na saída, ou isenção, ou alíquota zero, ou não tributação, ou que pode incluir também uma imunidade tributária, né? A gente vai ver todas essas hipóteses. Quanto a isso, primeiramente a gente tem a Lei 9.779 de 99, que trata sobre o creditamento do IPI nessa hipótese em que a matéria-prima, ou seja, o insumo, o produto intermediário,
ou mesmo material de embalagem, aplicados na industrialização, eles vão gerar um creditamento, inclusive quando o produto final, no caso, certo? O produto final for isento ou tributado com alíquota zero, tá certo? E para ficar bem claro, eu vou passar a leitura desse artigo e depois eu vou explicar cada trecho dele, tá certo? Porque a leitura talvez seja um pouco truncada. Diz aqui, o saldo credor do IPI acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto dos artigos 73 e 74 da Lei 9.430, observadas as normas da Secretaria da Receita Federal. Aí, esses artigos 73 e 74, eles falam sobre a possibilidade de usar o crédito para restituição ou ressarcimento ou para quitação de débitos. Ou seja, ele pode utilizar para pedir tanto a devolução em dinheiro, como também para compensar com outros créditos, outros débitos tributários que essa pessoa jurídica ou contribuinte venha a ter. E o artigo 11, ele fala então uma operação na qual o insumo é tributado e o produto final é isento ou com alíquota zero, como eu falei aqui anteriormente, né? Então, teve uma tributação na entrada do insumo e alíquota zero ou isenção na saída. E aqui ele não fala expressamente na imunidade tributária, que foi a situação enfrentada no tema 1247 do STJ, que é o tema mais recente. E ficou uma discussão aqui sobre esse artigo 11, que é a seguinte: ok, aqui está claro um direito ao creditamento de IPI, mas a questão é se esse creditamento depende de fato dessa lei aqui ou se ele decorre também do princípio da não cumulatividade. Como vocês viram aqui em cima, o STF disse que, no caso da entrada desonerada, não caberia o creditamento porque pressupõe-se para o creditamento a incidência na etapa anterior. E o STF enfrentou a questão agora da situação em que a entrada foi onerada e a saída é desonerada, sobre o aproveitamento do crédito que foi gerado na entrada e que não seria utilizado na saída, porque há uma isenção na saída, então não haveria como haver a compensação na etapa subsequente, porque ela é isenta. O STF disse que, de fato, se não há tributação na saída, essa compensação, esse crédito que seria mantido e que ele não seria utilizado na compensação tributária, ele não poderia ser objeto de ressarcimento ou de compensação se não houver previsão legal, porque isso não decorreria do princípio da não cumulatividade. Então, o STF disse que não apenas é necessária a tributação na entrada, como também na saída. Então, nesse caso aqui, para o STF, segundo o princípio da não cumulatividade, o direito ao creditamento depende da tributação na entrada e na saída. Mas o creditamento, nessas hipóteses aqui de isenção na entrada ou na saída, pode acontecer se houver previsão legal. Então, o que o STF diz é esse creditamento aqui somente vai produzir efeitos a partir da Lei 9.779 de 99. Então, como não decorre do princípio da não cumulatividade, depende de lei e, portanto, os efeitos são apenas a partir da lei. Na sequência, o STJ julgou o tema de número 159 e acedeu ao entendimento do STF. Então, o STF e o STJ aqui no mesmo sentido, tá certo? E, por fim, a discussão sobre a extensão desse direito ao creditamento previsto aqui no artigo 11 da Lei 9.779, a hipótese em que o produto, na saída, ele é objeto de imunidade tributária, certo? Porque aqui fala-se apenas em isenção e alíquota zero. Isenção, como vocês sabem bem, é por lei. Alíquota zero também por lei ou por decreto, se o imposto permite alteração por decreto. E a imunidade é uma hipótese de não incidência tributária prevista na Constituição Federal. É uma hipótese em que a Constituição Federal diz que não pode haver a tributação
daquela hipótese de incidência. Portanto, a própria norma constitucional diz que não pode haver a tributação, que é uma situação diferente da isenção e da alíquota zero, que vem aí por normas infraconstitucionais. Então, a imunidade é uma hipótese de não incidência tributária, diferente da isenção ou de alíquota zero, que são hipóteses de benefícios fiscais, em que há uma hipótese de incidência, apenas há uma previsão legal que obsta a geração do crédito tributário. E o STJ, então, no tema 1247, enfrentou essa questão, né? O STF já tinha apontado que essa é uma questão infraconstitucional, porque aqui não está mais discutindo o alcance do princípio da não cumulatividade, mas a extensão desse benefício aqui previsto em lei. Então, o STF disse que cabe, de fato, ao STJ resolver essa questão. E o STJ disse que, nesse caso aqui, a lei garante o direito ao creditamento quando o produto final é imune. Por quê? O STJ fez, no caso, uma interpretação teleológica mesmo, porque ele deu particular destaque à expressão aqui, inclusive, porque a norma fala que há o direito ao creditamento decorrente da aquisição de matéria-prima que é tributada, inclusive quando o produto é isento ou tributado a alíquota zero. Então, o que o STJ quer dizer que, para ele, se até mesmo o produto isento ou tributado a alíquota zero, eles permitem um creditamento, com maior razão ainda aquele produto que está sujeito a uma imunidade tributária. Ou seja, se a norma permite até o que é menos, né? Ou seja, creditar numa hipótese em que a mera isenção ou alíquota zero, quanto mais numa hipótese de imunidade tributária. Então, a expressão inclusive aqui, ela estaria mais para incluir as hipóteses de isenção de alíquota zero do que para excluir a hipótese da imunidade tributária. Portanto, foi dito que aqui sequer se trata de uma interpretação extensiva, mas da própria definição do conteúdo da norma em si. Então, para o STJ, a gente extrai aqui desse artigo as seguintes regras. Primeiramente, que há um direito ao crédito ou ressarcimento. E segundo, quanto ao objeto desse creditamento, que decorre de uma operação com insumo onerado e o produto desonerado, ou seja, inclui até mesmo os isentos e com alíquota zero e também os imunes. E ainda o STJ apontou aqui uma análise histórica da regulamentação, porque, primeiramente, a Secretaria da Receita Federal, ela tinha na Instrução Normativa 3399 a inclusão da imunidade nesse creditamento. Isso também no regulamento do IPI 2002 incluía. E aí, sem nenhuma alteração legal, veio um ato declaratório da Secretaria da Receita de número 5 de 2006, que excluiu a imunidade, e depois um decreto de 2012 passou também a excluir essa imunidade. Então agora o STJ está reconhecendo a inclusão da imunidade, que é restabelecendo o que já estava anterior. O STJ ainda fez referência no voto do relator que, quanto à tabela do IPI, existem produtos aos quais se aplica a rubrica NT, que significa não tributado, que essa rubrica aqui não vai definir exatamente se haverá o creditamento ou não, porque essa rubrica ela inclui tanto os produtos sem industrialização, que seria uma não incidência pura, porque o fato gerador sequer acontece, e também a situação da imunidade. E aqui a norma somente permite o creditamento em caso de produtos que passam por processo de industrialização, certo? Então, se não há um processo de industrialização, aí, de fato, não há o creditamento. Portanto, se é um produto que na tabela do IPI é colocada a rubrica NT, apenas haverá o creditamento se for um produto imune. Se é um produto em que não há a hipótese de incidência, que é não tributado porque não há um processo de industrialização, aí não há o creditamento porque não se aplica a previsão legal aqui, tá certo? E por fim, no que diz respeito à evolução da jurisprudência, havia uma divergência no STJ
que já tinha sido solucionada em embargo de divergência desde o ano de 2021, firmando então o entendimento pelo direito ao creditamento. Então, ao final, o tema de número 1247 ficou com a seguinte redação: o creditamento de IPI estabelecido no artigo 11 da Lei 9.779 de 99 decorre da aquisição tributária de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização. Abrange a saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes. Então, aqui, o que esse tema está realmente acrescentando é a inclusão do creditamento de IPI na saída de produtos sujeitos à imunidade tributária, tá certo? No caso da isenção e da alíquota zero, já estavam lá previstos na norma, e o que o STJ está dizendo que isso também inclui os produtos imunes. E é isso, eu vou relembrar nosso combinado do início do vídeo. Se você acha que eu realmente ajudei a descomplicar essa informação, se inscreva no canal, clique no botão de curtir e ative as notificações. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima!